Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre a autorização de residência da CPLP, que data que vai ter aí a segunda fase. Se você não sabe do que eu estou falando, nós estamos a tratar aqui, nesse vídeo, sobre a situação de quem fez manifestação de interesse em 2023 e ainda não pode fazer aí a sua conversão da autorização de residência em AR da CPLP, e falamos também do caso de outros cidadãos que teriam eventualmente direito aí à autorização de residência da CPLP, mas que ainda estão com aquela mensagem de em breve. Então, quando é que vai ser esse em breve? Qual que é a data da segunda fase da autorização de residência da CPLP? E já antecipo, não temos uma resposta, e é isso que mais me frustra. Talvez você que está aqui me acompanhando nesse momento também deve pensar, poxa, por que uma segunda fase? Por que quem é de 2023 não pode nesse momento fazer a conversão? Será que existe alguma coisa na lei que diz que a conversão da R da CPLP só vai poder acontecer depois de uma data prevista, depois do dia X, ou depois em agosto? Que agosto? Agosto de Deus? Não sabemos, não tem esse tipo de informação prevista, será? Então vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso aqui hoje no nosso canal. Lembrando que esse é o tipo de informação que vocês mandam para nós lá no nosso Instagram, no @CélioSauer. Então tenho que agradecer muito por essas sugestões, porque são essas sugestões que fazem o nosso Instagram sempre crescer, e aqui no canal nós trazemos também informações relevantes para vocês. Sobre o que nós estamos falando então? Basicamente sobre esse portal, que é o cplp.cf.pt, que tem essa parte aqui que está piscando sobre solicitar a autorização de residência, e aqui nós temos algumas questões, certo? Primeiro, para quem tem manifestação de interesse, ainda permanece essa limitação de que só pode fazer a conversão para autorização de residência da CPLP quem tem manifestação de interesse submetida até 31 de dezembro de 2022. O que, na minha humilde opinião, certo, é injusto. Por que que é injusto? Porque se você e José têm a mesma nacionalidade, se você e José entraram da mesma forma em Portugal, e vamos ser bem francos, entraram como turista ou entraram com um visto de curta duração, mas não entraram, evidentemente, com um visto adequado, por isso que tem uma manifestação de interesse, certo? Se você e José estão a trabalhar, viver em Portugal, por que que José pôde já fazer a sua conversão e você ainda não? Por que que José, de certa forma, tem as portas abertas para ter um título de residência e você tem que esperar? E até quando você vai esperar? Será que serão 2 semanas? 2 meses? 2 anos? Então, esse é um ponto que não me deixa nem um pouco confortável sobre a autorização de residência da CPLP, principalmente sobre essa questão da segunda fase. Por quê? Porque não temos uma base sólida com informações a nos dizer, olha, a segunda fase vai ser no dia tal, na hora tal. E isto sempre deixa, de novo, tudo a gosto. A gosto de Deus, a gosto de quem decide, que não sou eu, não é você, não é José, tá bom? Então, obviamente, o que temos aqui então é essa limitação do processo de conversão da manifestação de interesse submetida até 31 de dezembro de 2022 para autorização de residência da CPLP, mas isto não toma nenhuma base legal. E é essa que é a questão. Por quê? Porque a base legal que foi desenvolvida para fazer a autorização de residência da CPLP, ela não fala em fases. Ela não fala em que José vai poder fazer primeiro, mas Francisco, que chegou em 2023, vai ficar à espera de uma segunda fase. E se nós vamos ter segunda fase, nós vamos ter depois terceira fase, quarta fase? Isso vai virar um jogo como o Mario Bros? Como é que vai ficar essa situação para quem é imigrante e para quem tem direitos em Portugal? É sobre isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque está aqui na tela de vocês
a Lei de Estrangeiros, que é a Lei número 23 de 2007, de 4 de julho, que regula todas essas questões. E nós vamos lá, o artigo 87A, que fala da autorização de residência para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, certo? E aqui na previsão legal, o que nós temos? Os cidadãos nacionais de estados em que esteja em vigor o acordo da CPLP, que sejam titulares de visto de curta duração ou visto de estada temporária, ou que tenham entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional junto ao do CEF a autorização de residência da CPLP. Ou seja, no caso que nós levantamos aqui, tanto José quanto você entraram legalmente em território nacional. Mas para José, que fez a conversão da sua manifestação de interesse em AR da CPLP, foi dado o direito de exercitar o pedido, ou seja, foi conferido a ele exatamente isso, o pleno direito de fazer a AR da CPLP, conforme está na lei. Você, que chegou depois, você tem que aguardar alguém lhe dar uma autorização para um direito que já está prescrito na lei, que já está autorizado na lei e que não existe vedação ou lapso temporal que você tenha que ficar aqui em permanência com uma manifestação de interesse para poder fazer a conversão desse pedido. Ou seja, algo muito estranho está a acontecer. Vamos ser bem francos. A lei não fala em pessoas que entraram legalmente em território nacional desde que tenham ficado em Portugal por pelo menos 6 meses, desde que tenham ficado em Portugal por pelo menos 3 meses, ou desde que tenham ficado em Portugal por pelo menos 1 ano. Na verdade, a lei não dá prazo mínimo. A lei, ela diz que tenham entrado legalmente em território nacional e, por outras hipóteses e via de regra, isso quer dizer o seguinte: entrou, já está apto a fazer. Então, por que no portal? Por que existe essa vedação a quem é, né, e quem fez manifestação de interesse no ano 2023, certo? Desde 1º de janeiro, em fazer a conversão da autorização de residência da CPLP. E vou mais adiante, digo mais. Para quem não tem visto consular, permanece ainda a opção brevemente disponível, que cai entre nós. Brevemente disponível não diz muita coisa, diz apenas que neste momento não é possível. Mas o brevemente, da mesma forma que a tal da segunda fase, não tem lá uma prescrição embaixo dizendo será possível a partir de tal data. Então, esta falta de informações, que já se tornou normal no que tange ao procedimento da AR da CPLP, essa falta de informações, ela não facilita, não auxilia o cidadão estrangeiro que está aqui em Portugal. Quem, obviamente, está com manifestação de interesse, certo? E pretende ter o quanto antes um título de residência, como é evidente, né? Ninguém quer ficar aqui à espera de meses ou de anos pela sua regularização. Então, isto é um detalhe, talvez uma reflexão que nós trazemos aqui para o canal, certo? Infelizmente eu não tenho uma resposta concreta sobre em que data será disponibilizada a segunda fase, ou em que data estará disponível aí a opção para quem entrou legalmente em território nacional fazer diretamente a autorização de residência da CPLP, mas quando nós tivermos essa informação, nós vamos trazer, evidentemente, lá no nosso Instagram, no @CélioSauro. Bom? Bem, um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só, estamos de olho e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.